Boa noite a todos. A gente vai para o nosso terceiro dia de encontro da Semana Nacional de Museus e o nosso terceiro encontro das noites surrupiras na Semana Nacional de Museus. Hoje, com muita satisfação, né, a gente vai fazer uma conversa, uma troca de conhecimento, né, absorver muito conhecimento, né, porque a gente tem um convidado muito, muito especial, né, o Pai Elbi, o Babá Odé Onigui Soná, depois você me corrige, né, se eu pronunciei errado, né, e com o nosso título conversando sobre as encantarias do tambor de Mina, né. O Pai Elbi, né, como costumam chamar ele, né, ele tem uma trajetória muito interessante dentro do tambor de Mina, né? Ele vai explicar melhor, não vou adentrar em detalhes, mas só gostaria de pontuar que ele é filho de santo do nosso querido Pai Tayandô, né? Já falecido, e que muito contribuiu, né, para o conhecimento sobre os encantados da mina, né? Muito dialogou com pesquisadores, né? Então, estamos, né, a equipe do Museu Surrupira ansiosos por essa conversa, né, e agradecendo muito sua presença no dia de hoje, né. Então, pai, vou passar a palavra para você se apresentar, né, e aí você conduz como você achar melhor, né, mas a gente vai conversando também, né, e entrando nesse assunto dos encantados, das famílias encantadas do Tambor de Mina, né, e e vamos aprofundar nessa conversa, falar um pouquinho também da sua trajetória, né? Como você. Qual foi o caminho que você percorreu, né? A história da criação da sua casa, né? Então, queremos saber muita coisa. Sei que não dá nesse tempo para falar de tudo, mas dá para aproveitar bastante esse espaço. Pai, passo para você a palavra. Bem, boa noite a todos e a todas. Eu sou Elbi Santos. Dentro da comunidade afro-religiosa, sou conhecido como Babá Odé Onibosinã, da nação Nagovodum, né? Eu fui iniciado dentro dessa nação pelo nosso saudoso Babá Lodum Sinetayandô. E hoje em dia, no mês de outubro, estarei completando 23 anos de iniciado dentro desta nação, né? A qual me ensinou muita coisa, a qual a casa do meu pai me esclareceu muita coisa e desmistificou também muita coisa com relação à nossa religiosidade afro-brasileira. Quando eu fui para a casa do meu pai, na Américo Santa Rosa, lá em São Brás, número 42, né? Meu pai ainda estava muito bem de saúde, né? Tivemos uma conversa, onde ele me contou um pouco da trajetória dele, né? E para quem conheceu ele sabe o quanto ele foi uma pessoa que sempre buscou respostas dentro da nossa religião e que foi uma das coisas que ele sempre me ensinou, que tudo dentro da religião tem que ter um porquê. E esse porquê tem que ter uma resposta coerente, né? Para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso culto e o nosso cuidado com relação aos nossos orixás e divindades caboclas e encantados, né? Então, eu conheci o Pai Tayandô através também de um grande babalorixá, o saudoso Renato Bandeira, Babá Urumidanji, né, que era filho pequeno do Pai Tayandô, e que na época eu fui filho de santo dele, do Babá Urumidanji. E por algumas situações de destino, segui o meu caminho para a casa do Pai Tayandô, aonde lá eu cheguei, né, e comecei a minha trajetória religiosa, primeiro organizando as minhas obrigações para os encantados, onde eu assentei
o meu caboclo da família de Légua, o meu caboclo da família de Jurema e o meu caboclo da família de Bandeira, e depois vieram os outros encantados sendo assentados. Né? E lá que eu fui conhecer que existia uma grande diferença de dialeto, vestimentas, cânticos, obrigações dentro da nossa religiosidade ligadas à questão do orixá Nagô e dos voduns da nação Jeje-Marim. E também fui conhecer que nós temos um grande leque de vertentes dentro da nossa religiosidade com relação às nações. Né? As nações mais cultuadas aqui para nós no Brasil, principalmente na Bahia, é realmente o Angola, o Queto, o Jeje, onde o Jeje se divide em Jeje-Marim e Jeje-Savalu. E temos uma grande vertente também de Nagô. Nós temos a Mina Nagô, nós temos o Nagô Vodum, nós temos o Nagô de Recife, nós temos o Xangô de Recife. Nós temos uma vertente muito grande com relação a Nagô. Nagô Fon, Nagô Tapas, Nagô Eué, né? Então, isso tudo eu fui aprendendo dentro da casa do meu pai e me sinto muito gratificado em poder ter bebido desta fonte de conhecimento e ter tido a trajetória desde um simples Iaô até me tornar um simples babalorixá. Sempre estudando e aproveitando as oportunidades que o meu pai me dava para conhecer cada vez mais essa grande trajetória da nossa religiosidade afro-brasileira, que é riquíssima em conhecimentos, em fundamentos, em cultos, né? E que eu tive o privilégio realmente de saber entender que cada situação deve ter o seu encaixe. Né? Quando nós estamos realizando um ritual para Orixá Nagô, nós temos toda uma ritualística voltada para este ritual, com aberturas de Embarabô, com cânticos aos orixás, de Ogum a Oxalá. Né? Fizemos filtramos dentro da casa do meu pai algumas doutrinas que se confundiam com a Umbanda Omolocô dentro dos rituais, né? Para que pudéssemos deixar mais perto da tradição africana. Né? E quando nós cultuamos os voduns, nós também tivemos todos os cuidados de resgatar as vestimentas, o dialeto, as oferendas, os cânticos, né? A hierarquia dos voduns, né? Até porque, para ser um pouquinho mais breve, orixá, quando a gente cultua por qualidades. Né? Ogum, quando se canta para Ogum, tem Ogum Tomalê, Ogum Nilê, né? E assim sucessivamente. Já na questão dos voduns, nós cultuamos por famílias. Né? Família Queveu-Sul, família Dambirá, família Nupê, né? De alguns voduns. Né? E assim eu fui aprendendo como acontecia o culto às divindades dentro da nossa religiosidade, cada qual dentro da sua vertente. E também, dentro do próprio tambor de Mina, nós chegamos também no conhecimento dos cultos aos vodunços, senhores gentis, e os encantados do tambor de Mina por família. Né? E as famílias mais cultuadas dentro da casa do meu pai, e que também são cultuadas dentro da minha casa, são a família de Légua, a família de Bandeira, a família de Turquia
e a família de Jurema, aonde nós tocamos dentro da família de Jurema um tambor mais voltado para a questão da Umbanda do que propriamente para o tambor de Minas, né? Porque nós aprendemos que a nação Jurema ela é tipicamente brasileira, amazônica, né? E ela está enraizada dentro da questão da Umbanda. E a Umbanda, nós sabemos que nasceu ali em Niterói, né? Pelo senhor Zélio de Moraes, e ela é tipicamente brasileira. A Umbanda Molocô, que já sofreu algumas influências do candomblé, né? E que dentro dela se vê um ponto ou outro de candomblé no culto da Umbanda Molocô. Mas a maior parte da Umbanda Molocô está com a sua raiz dentro do Brasil, né? Dentro da vertente amazônica. E assim eu fui levando o meu conhecimento, tive o merecimento de fundar minha casa em 2002, quando eu completei 3 anos, se eu não me engano, de iniciado, e ganhei meu primeiro cargo, que é como se fosse uma graduação, né, dentro da religiosidade. E o meu pai abriu o meu primeiro terreiro com o nome de Terreiro de Mina Antônio de Légua. Quando eu completei meus 7 anos de iniciado, eu ganhei a minha cuia de axé, que nós chamamos de decá dentro do candomblé. E o meu terreiro ganhou um novo nome adaptado para a africanidade, aonde é conhecido como Ilê, Axé, Nagô, Iboalama e Oxum. Então, às vezes, as pessoas chegam na minha casa e veem logo na entrada o nome em africano e lá no meio, na comieira, eles veem o nome em português, voltado para o tambor de Minas. Isso se dá a esse histórico que eu estou contando para vocês e também pelo fato de eu cultuar tanto a tradição Nagô, para os orixás, quanto a tradição Mina, para os voduns, vodunços, senhores de toalha e os encantados, dentro da minha casa. A Umbanda, eu também tenho a oportunidade de cultuar, devido ser a raiz de todos. Eu acredito que dificilmente alguém nasce com uma mediunidade e que não passe pela Umbanda para começar a descobrir seus caboclos, sua mediunidade, começar a se desenvolver, os primeiros remédios. Eu acho bem difícil uma pessoa já nascer e com a sua espiritualidade e ser logo iniciada dentro do candomblé sem passar por esses processos. Uma pessoa que tenha a coroa aberta, uma pessoa que seja rodante, que seja de incorporação. Então, eu me arrisco a dizer que nós primeiro colocamos o nosso pé dentro da Umbanda para conhecer nossos caboclos, para depois a gente seguir os caminhos que os orixás, voduns vão determinando para nós. Né? Então, essa é um pouco da minha trajetória dentro da religiosidade. Né? E eu aproveito para introduzir aqui, nessa fala, né, uma pesquisa que eu fiz para esse momento, falando um pouco sobre essas famílias que são cultuadas, deixando bem claro que existem outras famílias cultuadas. Existem famílias de marinheiro, existem famílias de boto, né? Existem várias vertentes que são cultuadas para os caboclos, encantados e entidades. Então, eu vou falar especificamente sobre essas 4 famílias que são cultuadas dentro da minha casa. Mas isso não significa que só é elas que existem dentro da nossa religiosidade. Existe uma diversidade de entidades encantadas e linhas
linhagens que são cultuadas em vários locais, em várias casas de santo, seja no Maranhão, seja aqui para nós, no norte, né? Então, eu quero começar falando um pouco sobre a questão dessas palavras que nós usamos muito, que são encantados e entidades. Então, para falarmos sobre esse assunto, temos que primeiro entender que existe uma classificação para os termos encantados e entidades, né? Então, aí a gente já começa a entender, com respeito da palavra, que nem tudo é farinha do mesmo saco, né? Que nós precisamos saber um pouco daquilo que nós usamos no nosso dialeto, no nosso dia a dia, no nosso modo de falar, no nosso modo de nos expressarmos sobre a religiosidade e o conteúdo dela, né? Encantados são aqueles que passaram por um processo espiritual e foram transportados para uma outra região astral, antes do processo da morte. Ou seja, o espírito da pessoa não passa pelo trauma da morte. E geralmente estão ligados às energias de animais, plantas e etc. É classificado encantado quando uma só pessoa é transpassada desse plano para outro. Então, quando a gente diz, olha o encantado, aquele encantado, nós estamos dizendo que ele passou de um plano para outro sozinho, mas não por morte, e sim por encantamento, né? E que geralmente está ligado à questão de animais e plantas, né? Nós podemos dar um exemplo como seu mestre jacaré-açu, né? O próprio boto branco, né? Então, são encantados que estão ligados a animais, né? E que tiveram seu momento de encante sozinhos e transpassaram para a encantaria. Já as entidades é um grande número de pessoas que de uma só vez passaram por um portal tridimensional e ficaram presos a uma região chamada zona de espera ou limbo. Também não conheceram o processo da morte, né? Então, já entidades, é o caso das famílias, como a família de Turquia, que se encantou em caravelas, em embarcações, onde várias pessoas estavam dentro daquelas embarcações e passaram pelo portal da encantaria e se encantaram de uma só vez. Então, para eles, nós denominamos eles de entidades, mas deixando claro que essas classificações, no momento em que a gente já está tão acostumado a chamar, né, a família de Turquia de encantados, isso não significa que nós estamos errados, porque isso já se tornou comum no nosso dia a dia, na nossa fala, né? Mas nós precisamos entender qual a diferença da palavra encantado para a palavra entidades, né? Já a palavra caboclos, esses sim, passaram pelo processo da morte e tiveram merecimento de serem arrebatados para a encantaria. São classificados caboclos de luz, né? Então, caboclos já são aqueles que conheceram o processo da morte, que morreram numa guerra, que morreram numa batalha e que tiveram merecimento de serem arrebatados para a encantaria e hoje em dia baixam nos rituais, né, se manifestando em cima de seus médios, né? Nós podemos dar um exemplo desse como o seu Tupinambás, né, que travou a guerra dos Tupinambás e morreu em batalha. E teve o merecimento de ser arrebatado para a encantaria
devido à sua grande importância nessa batalha e na própria história dele. Então, esse é um pouco do enredo que eu coloquei aqui para que a gente possa entender lá para frente o porquê muitas das vezes a gente usa encantados e às vezes usa entidades, às vezes usa a palavra caboclos, né? Agora, no momento, nós iremos falar um pouco sobre a família de Légua ou família nobre real da Mata do Codó. Muitas das vezes, essa denominação é pelo fato de que, quando nós falamos família, é devido a ter encantados que pertenciam à realeza. Quando nós falamos família, é pela grande quantidade de encantados e entidades que possuem nessa linhagem. Todos nós sabemos que, quando nós colocamos a palavra família, nós estamos nos referindo a várias pessoas daquela mesma linhagem, né? Quando nós falamos nobre, é devido ter encantados que pertenciam à realeza, nobreza e ter sangue real. Ou seja, dentro da família de Légua, nós sabemos que existe alguns encantados, algumas entidades que pertencem a famílias reais, né? Como todos nós sabemos, seria a questão do seu Zé Raimundo, né? Que, lógico, dentro da sua própria linhagem, que é uma linhagem turca, ele não se assuleta como Zé Raimundo. Mas dentro da família de Légua, ele foi batizado como seu Zé Raimundo, né? Mas tem um sangue nobre, porque veio de uma realeza, né? Real, a palavra real, está vinculada a existir, é porque existe de fato e não tem nada a ver com nobreza. Aí, nessa parte, não é real de realeza, é real de existir. É porque aquilo é real. Então, família nobre real. É uma família real, é uma família que existe realmente. É por isso que essa palavra está compondo o nome da família de Légua, né? E Mata do Codó é uma referência ao ritmo de vida deles, que desmataram uma grande extensão de terra para cultivarem a agropecuária e terem o maior reconhecimento e tiveram o maior reconhecimento e força de culto no Codó do Maranhão. Então, isso explica a denominação família nobre real da Mata do Codó, né? E como nós gostamos de simplificar as coisas, nós acabamos falando apenas sobre família de Légua, né? Para Minanagô, essa família é considerada rudavice, né? Que vieram de Cambinda e se localizam no alto do Mearim, no Codó, e são governados por Rainha Rosa e Pedro Angaço. O tambor de Mina do Codó também é conhecido como terecô, tambor da mata, baia de Santa Bárbara, mina caxéu. Recebeu uma influência muito grande dos cambindas, a qual pertence à entidade Boço Vandereji. O vodunço das matas do Codó. Dentro dessa família se agruparam os verdadeiros boiadeiros da mina Jeje, Nagô, os nobres rudavice, de grande influência cambinda. Então, nós temos que ter um cuidado, né? Isso muitas das vezes já teve muito questionamento em eventos que eu já participei, com relação a essa questão, os boiadeiros da família de Légua, né? Então, eu vou explicar que a palavra boiadeiro, que muitas das vezes é tão usada para a família de Légua,
é uma palavra de origem banto, que é da nação Angola, que estão vinculados a Jurema Preta. Então, na realidade, boiadeiros realmente são entidades de dentro do samba Angola e que estão ligados à Jurema Preta. Né? A verdadeira denominação para essa família dentro do Nagô é os nobres Rudavice. É assim que nós devemos denominar nossas entidades encantados da família de Légua. Mas como se tornou comum a questão de boiadeiro, até as próprias doutrinas, né? O boiadeiro por aqui choveu. Né? Então, não fiquem achando que é uma questão de estar se falando errado, mas nós precisamos saber o que nós estamos falando. A formação básica dessa família é Dom Pedro Angaço e Rainha Rosa, como pais de consideração de seu légua, Bogibo Açucena Trindade. Né? Assim, passou a ser conhecido no Maranhão. Seu légua passou a ser conhecido no Maranhão desta forma: Légua, Bogi, Boá, Sucena, Trindade. Né? Que recebeu a autorização de Dom Pedro Angaço para chefiar a linha de encantados da Mata do Codó. Dona Maria Légua afirmou certa vez que a família de seu pai, que é a família do seu Légua, subdivide-se em 72 correntes e que seus filhos e netos somam 368 entidades e encantados aproximadamente. Lógico que nós não temos um número exato, mas pelo que essa entidade, essa encantada, nos falou, né, nós tivemos esse relato e esse merecimento de ter essa fala, esse conhecimento, essa participação dela nesse conhecimento e nessa pesquisa que o meu pai fez e eu também acompanhei junto com ele. Né? Então, essa é uma fala básica sobre a família de Légua. Né? E aí agora eu deixo a abertura, como o pai Diogo falou, para que a gente possa conversar sobre alguns assuntos que devem ter chamado a atenção de vocês para essa grande família. O Marcos Santos botou: esse tipo de denominação se aplica apenas ao tambor de mina ou a toda a Umbanda? Ele está com essa pergunta. E aí depois ele coloca: nas encantarias de outros estados podem ser diferentes as formas de conceber os encantados, as entidades e caboclos. Uma vez a gente conversou informalmente de como é essa encantaria do Codó, que tem uma cidade do alto, né, uma parte mais embaixo, né? Eu queria também que você falasse um pouco sobre isso, né, para tentar esclarecer a gente. Então, fica aí essas perguntas. Tá. Respondendo a primeira parte, né, essa denominação, nós acreditamos que está vinculada ao tambor de mina, porque quando se toca samba Angola, né, o Angola, ele denomina ao que nós chamamos de entidades encantadas no tambor de mina, o Angola denomina de bacuros. Inquices são os orixás do Angola e bacuros são as entidades e os encantados. Como eu falei que toda nação tem o seu próprio dialeto, né? Então, realmente, nós acreditamos que essa denominação, que eu acabei de falar, está vinculada à questão do tambor de mina. Né? Porque as outras nações, pelo menos o exemplo que eu posso dar é do Angola, ele denomina seus encantados e entidades como bacuros, e não como caboclos, e nem entidades, e nem encantados. Certo? E com relação aos outros locais, existe uma diferença, sim, de manifestação. Né?
Até mesmo a questão da manifestação dos encantados e entidades no Maranhão, muitas das vezes se diferencia um pouco da manifestação dos encantados e entidades aqui do norte, para nós, aqui de Belém, né? Pelo fato da própria tradição e uma coisa muito, muito importante que nós não podemos deixar de colocar, é a força que teve os portos de navios negreiros, né? Trazendo os negros na condição de escravos para poderem trabalhar de forma forçada e que, lógico, os locais que tiveram esses portos foram os locais que tiveram mais concentração de culto afro para poder ser desenvolvido e adaptado para o Brasil, né? Por isso que o Maranhão é uma das vertentes muito importantes, né? Porque, se eu não me engano, lá também teve um porto, né, clandestino de negros, de tráfico de negros, né, que foram arrancados da África para o Brasil. Assim como Bahia, assim como, se eu não me engano, Pernambuco, Recife. Então, isso influencia muito nessa questão da manifestação das entidades e dos encantados em cima de seus médios, com relação à questão das regiões. As nações têm suas próprias bênçãos, né? Como o pai Wanderson falou logo no começo, né? Nós temos o Colofé para a nossa nação, nós temos o Mucuyu para a Angola, pai. o Angola, nós temos o Mate-Jalô para o Jeje Marim, né? Nós temos a benção mesmo para a Umbanda, né? Porque, como eu acabei de dizer, ela é brasileira, né? Tipicamente brasileira, né? E, se eu não me engano, o Queto também usa o Colofé. Me perdoem Mutumbá, se pai. é Mutumbá? Pois é, então Isso. o Queto usa o Mutumbá, né? Então, aí já dá para se ver a diversidade de dialetos que existe e que são resgatados quando a gente vai falar sobre tradição de nação, né? E falando um pouco sobre a questão da família de Légua, existe realmente essa situação de que quando o seu Légua veio da ilha de Trinidade e Tobago, daí vem a questão Trindade, que Trindade não está ligado ao Pai, Filho e Espírito Santo, está ligado realmente à região que o seu Légua veio, né, da África, da ilha de Trinidade e Tobago, né? Quando ele chegou para cá, para o Brasil, para as águas brasileiras, né, já na questão do encante, ele encontrou um local dentro de onde ele veio, governado por Dom Pedro Angassi e Rainha Rosa, que era mais ou menos como se fosse um morro, mas não um morro como o do Rio de Janeiro. Era apenas um morro com relação à referência geográfica do local, da terra, do território, né? Então ficava lá em cima, né? E ficava uma pequena aldeia embaixo, onde muitas entidades viviam por ali, né? E lá em cima já existia uma formação espiritual, aonde já existia Dom Pedro Angassi e Rainha Rosa e alguns bolsos, né, que ali já viviam, né, que são nobres, alguns nobres que também nós chamamos como senhores de toalha, né, dentro do tambor de mina. E aí, o seu Légua, quando chegou nesse vilarejo, nessa aldeia, ele começou a se popularizar, né? Indo nas tavernas, conversando com algumas entidades, e chegou ao ouvido de Dom Pedro Angassi que existia um homem que estava se popularizando dentro de suas terras, e Dom Pedro Angassi pediu para conhecê-lo. E aí, seu Légua subiu e conversou com Dom Pedro Angassi, né? E Dom Pedro Angassi se identificou com ele, gostou dele, da forma dele, e deu para ele essa incumbência
de reunir essas entidades que viviam nesse vilarejo lá embaixo para aumentar a família. Né? E aí é por isso que existe toda essa tradição aonde o seu légua, muitas das vezes, é pai de algumas entidades, pai de consideração, porque pelos relatos que nós temos, seu légua ele era cujuba, ou seja, ele não tinha condições de fazer filho carnal, consanguíneo, né? E tinha já o pessoal das terras altas que vivia junto com Dom Pedro Angaça. E alguns desses são dados como tios do seu légua, né? Assim como Dom Pedro Angaço é pai de consideração do seu légua. E aí, dentro dessa família, existe também essa hierarquia de pai, mãe, tios, né? Irmãos e filhos. É assim que se coloca a questão da família de légua nessa situação que o senhor me perguntou com relação à chegada do seu légua nesse vilarejo de Dom Pedro Angaço. Certo? Você pode falar um pouco mais sobre essa guerra dos Tupinambás que você citou, né, se puder. Certo. Como foi colocado aqui, que a família de légua desbravou uma grande extensão de terra, lógico que quando eles chegaram aqui, os índios já existiam. E aí eles, para conquistarem terras, para fazerem seus plantios, criarem seus animais, eles tiveram que travar uma guerra com esses índios. E a região que eles travaram essas guerras realmente foi dentro da questão dos Tupinambás, aonde se teve a situação do seu légua nessa batalha, sofrer uma flechada, se eu não me engano, na perna esquerda, se eu não estou enganado. Se eu me engano, é perna direita, pai, que ele puxa. Direita, né? Pois Isso. é. E aí, muitas das vezes, ele se manifesta puxando uma perna devido a esse fato, devido a esse acontecido dessa guerra que eles travaram. E isso daí passou para dentro dos terreiros, né? Aonde muitas das vezes, na casa do meu pai, nós tínhamos todo um cuidado de não misturar a família de Légua com família de Jurema, devido a esse fato ocorrido. Então, nós tínhamos um cuidado de que quando tinha algum convidado de fora e que a festa era voltada para o seu légua, porque na casa do meu pai se fazia a trezena de Santo Antônio, em junho, eram 13 dias de novena, né? E dois finais de semana de tambor, onde o último tambor tinha a derrubada do mastro, essas questões todas, né? E quando vinha algum convidado para dançar e que se manifestava com algum índio, né? O meu pai, ou então às vezes até o seu próprio légua em cima do meu pai, tinha todo um cuidado de, lógico, deixar aquela entidade daquele convidado à vontade, mas os filhos do seu légua já se retraíam, mas cantavam a doutrina e depois o seu légua tinha todo um cuidado de cantar doutrinas para trazer a harmonia para o ritual, para que não houvesse nenhum problema de energia, para que trouxesse complicações para os médios que estavam ali dançando. Mas isso tudo devido a esse fato ocorrido, dessa grande batalha que houve por posses de terra, a família de Légua e os índios nesse momento de cantaria, certo? Um comentário do Marcos Santos, né? Minha avó é mãe de santo cearense, se chama Maria Toinha. Ela fala de um castelo no meio do mar que chama Castelo de Aurora, onde existe parte dos encantados que baixa em sua coroa, né? Como eu falei, existem várias linhagens, né? Existem várias vertentes de cantaria, né? Eu acredito que ele deve estar falando de um castelo voltado mais para a questão da família de Turquia do que propriamente para a família de Légua ou outra família, do tambor de Mina, né? Talvez lá
se cultue até a questão das princesas do mar, né? Mas realmente existe, para ver como é a grande diversidade que existe dentro da encantaria para nossas entidades encantadas, certo? Eu acredito também que possa estar ligada às 7 cidades de Jurema também, né? Do Catimbó, do culto da Jurema, né? Pela região do Ceará. Só confirmou que ela é Umbanda, né? O segmento dela, e ela lançou o livro A Mística dos Encantados, Marinha Toinha. Então fica aí uma recomendação de leitura para gente. Então, pode continuar, pai. Certo. Então, nós vamos dar uma continuidade agora, falando um pouco sobre a família de Turquia, né? Na pesquisa que eu fiz, né, João Embarambaia ou João Marambaia, ou ainda rei da Turquia, governa a maior e mais famosa família de encantados dos terreiros de Minas, no Maranhão. Ele, na realidade, seria o Ferrabras de Alexandria, derrotado em batalha por Dom Carlos e seus aliados. Se vendo derrotado pelas forças de Dom Carlos, resolve embarcar suas filhas em uma nau, que antigamente as embarcações eram chamadas de nau, né, sob a direção de um general de confiança, para que levasse para uma região segura na costa da África, região hoje conhecida por Mauritânia, onde parentes seus reinavam sobre extensas terras. Ou seja, a primeira intenção do seu Turquia no momento da guerra era que suas filhas fossem para a costa da África, propriamente para a Mauritânia, né? Já em pleno Oceano Atlântico, mas nas costas africanas, a embarcação encontra as famosas calmarias, que é a falta de vento, né, e é arrastada pelas correntes marítimas para as terras brasileiras. Ou seja, eles não tinham realmente a intenção de vir para as terras brasileiras, né? Ao passarem pelo portal de Encante, foram recebidos pelos índios em suas aldeias e talvez por gratidão, alguns turcos adotaram nome indígena, roupas e costumes. Daí nasce a denominação turcos ajuremados, devido a este fato. Caboclo Velho ou Sapequara teria sido o índio responsável em fazer a recepção aos turcos. Daí ele ser reconhecido pelos turcos como irmão. Ou seja, foi uma forma de gratidão pela recepção que Caboclo Velho teve com relação à nau do seu Turquia. Alguns turcos se converteram ao cristianismo e outros continuaram pagãos. Então aí a gente começa a ver, muitas das vezes, onde existem turcos que falam sobre Nossa Senhora, né, falam sobre o Rosário de Maria, e existem turcos que não tocam nesta questão devido a não terem esse vínculo com o cristianismo. Os turcos entram no tambor de Mina no final do século passado, antes da abolição da escravatura, em terreiros abertos por africanas, sendo que nos salões de cura, rei da Turquia já se manifestava como almirante Balão ou Ferrabras de Alexandria. Então, a gente começa a entender que antes de vir toda a alegria do tambor para os rituais, já existia rituais feitos no som do maracá ou no som de curimba, aonde
Muitos dos encantados e entidades do tambor de Mina já se manifestavam nesses salões, só que com outros apelidos, com outros nomes, né? Apesar do rei da Turquia já ser bastante conhecido fora da religião afro-brasileira, quando entrou no tambor de Mina, afirma-se que não foi ele o primeiro turco a ser recebido por médiuns no tambor de Mina. Comenta-se que, antes dele, vários membros de sua família já eram recebidos por mineiros e seus filhos eram recebidos, e as suas filhas eram recebidas em salões de cura, de curadores, na linha de princesas, ou seja, nos salões de curadores, elas já se manifestavam como princesas, né, dessa linhagem. Com certeza, com outros nomes, com outros apelidos, com outras denominações. Como entidade espiritual, rei da Turquia surgiu em São Luís, na casa de Manel Teu Santo, nascido na África e falecido no final do século passado, sendo este mais ligado ao terreiro do Egito do que ao terreiro de Jeje ou Nagô. Então, este grandioso zelador de santo, né, já tinha a sua manifestação com o rei da Turquia dentro dos tambores de Mina, né, aonde ele era assíduo do terreiro do Egito. Né. Seu Turquia foi ali recebido por Anastácia, Lúcia dos Santos, filha de negros, o que trabalhavam em uma fazenda de algodão no Codó do Maranhão. E viera há pouco tempo para a capital por volta de 1889. Abriu em São Luís o terreiro da Turquia, que foi o berço da linhagem dos turcos, reunidos pelo rei da Turquia, manifestado em Dona Anastácia. Então, o relato que nós temos é que, depois de Manel Teu Santo, a mãe Anastácia começou a se manifestar com o rei da Turquia e abriu o terreiro da Turquia, onde lá o seu Turquia teve a oportunidade de chamar e reunir todos os seus familiares que estavam desvinculados a ele e que baixavam em outros locais, em outros salões de cura, né? E ele teve a oportunidade, lógico que nós acreditamos, assim como nós fazemos até hoje, através de obrigações, é que pôde ser feita essa chamada dos seus parentes para que a família de Turquia pudesse se reunir dentro do terreiro da Turquia, governado pelo seu Turquia, em cima da mãe Anastácia. Então, esse é o relato que eu tenho sobre, esse pouco relato que eu tenho a falar sobre a questão da família de Turquia. Nós sabemos que é muito grande. Eu resumi muito, porque o que eu tenho na minha casa, que eu adquiri junto com meu pai, é muito grande, né? Eu não entrei no mérito da questão da própria formação da família, né? Devido à questão de ser muito extensa a questão da família de Turquia, né? Eu não entrei no mérito da questão do reconhecimento de rei Sebastião, que reconheceu a dona Jarina e a dona Mariana na Praia do Lençol, porque a dona Erundina já tinha ficado na aldeia de Caboclo Velho, né? Então, eu não entrei nesses méritos, porque realmente é uma conversa que nós iríamos levar para a noite toda e ainda ia sobrar assunto para a noite de amanhã, certo? Pai, com licença, Agor. Só ressaltando a questão da casa de Turquia, o nome mesmo no Afro era Ileifeoluorun, tá? A Isso. questão de lá, tá? Elenifeoluorun.
Esse que era a casa da dona, da, Da faz mãe parte Anastácia. do nosso berço, da mãe Anastácia. E Aksubenan era seu nome no santo, né? Como a gente fala, seu Uruncó, seu Có. Certo. Isso é muito E bom. voltando um pouco lá atrás, a questão do, do navegante que vos trouxe as encantadas, né? Se chamava Capitão Burlante. E ele, quando Mãe Anastácia fundou o terreiro, seu Turquia batizou o tambor da frente como Burlante, porque era justamente ele que trazia a família dele para dentro de Lenifé, né? No caso do terreiro da Turquia. Só para ressaltar, tá bom, pai? Isso. Sabendo, pai, que nós tivemos primeiro a nau das irmãs, das filhas, né? Sim. Que foi a primeira que chegou na aldeia de Caboclo Velho. E depois que nós tivemos a nau do seu Turquia, já com outros integrantes. Uhum. Por isso que Sim, houve esse sim. desencontro todo. Né? Uhum. Muito E ele, bom. e ele botou uma pergunta: pai, uma família pode se manifestar através de várias linhas? É certo? Ele está fazendo essa pergunta. E eu queria que você falasse um pouquinho, pai. Eu venho da Umbanda, né, da Umbanda do Rio, né, e a gente cultua muito os ciganos como uma linha, né, junto com a linha do Oriente, a linha dos ciganos, né, que trabalham muito próximo, né, dentro da Umbanda do Rio. E aqui eu vejo que tem uma forte ligação dos ciganos com turcos, né, e a gente está chegando, por exemplo, agora na segunda-feira, dia 24, dia de Santa Sara, né. Aí eu queria saber se você podia falar um pouco mais dessa ligação do, dos ciganos com os turcos, né, dentro do tambor de Minas, que eu noto que sempre tem essa presença, né, ou se é uma percepção equivocada, esse culto é separado, né, se você souber e puder falar um pouco sobre isso. Eu não sei se você cultua cigano na sua casa, né, Não, mas não. eu queria botar a pergunta. Certo. Não, no cultuo, mas tenho um pequeno conhecimento sobre essa questão. Com relação à família, manifestação de família, nós achamos um pouco improvável. Por quê? Porque quando nós abrimos um ritual de tambor de mina para encantados e entidades, né, para chamar aquela família, né, dificilmente, vamos dizer, eu vou dar um exemplo aqui para ele, dificilmente o seu Zé Raimundo vai baixar numa chamança da família de Turquia como Zé Raimundo. Ele vai baixar dentro daquela linhagem que nós estamos chamando com o nome próprio dele de Turquia e não com o apelido dele de Zé Raimundo. Né? Então é por isso que eu estou dizendo que é um pouco improvável que quando nós abrimos um ritual para a família de encantados, né, alguns membros se manifestem de forma diferente pela passagem que eles tiveram nos seus momentos de encante. Né? Dificilmente a Dona Erundina se manifestaria como índia quando nós estivéssemos chamando a família de Turquia para dançar dentro de um tambor de mina de encantados. Né? Então, nós não temos essa visão, porque eles vão se comportar realmente dentro das suas raízes, dentro da sua própria tradição. Né? As passagens que eles tiveram, o envolvimento que eles tiveram com outras aldeias, com outros cultos, com outras tradições, serve para identificar realmente a passagem deles, e é mais fácil eles manifestarem essas passagens dentro de um tambor de umbanda. Eu lhe digo que seria muito mais fácil que quando se abre um tambor de umbanda, aí sim, aí essas entidades e esses encantados que possam ser, que são da mesma família, possam se manifestar dentro mostrando a passagem que eles tiveram em alguns momentos dos seus encantes. Né? Aí dessa forma é possível, dentro da Umbanda. Agora, dentro do tambor de mina, quando a gente toca para a família, propriamente dita daquele encantado, dificilmente isso vai acontecer.
E com relação à questão dos ciganos, né, nós não podemos esquecer que dentro da questão turca existem os turcos otomanos e os turcos sarracenos, né? E que, se eu não me engano, os turcos sarracenos é que tem uma ligação um pouco mais próxima com os ciganos, devido à questão dos ciganos também terem uma linhagem voltada para o não cristianismo, né? Além, lógico, da riqueza, da busca da riqueza, existe também essa situação, né? Mas eu, particularmente, e dentro da casa do meu pai, nós nunca tivemos um ritual para a família de Turquia, onde ciganos pudessem se manifestar agregados àquele ritual, né? Mas eu não posso dizer que em outras casas isso não venha a acontecer. Pai Agô, Sim. segundo relatos do meu avô, finado Talabian, ele, uma vez numa palestra, ele comentou que existe essa unificação com o povo cigano, porque, salve meu engano, seu Turquia tinha tido uma esposa que se chamava Maria de Alexandria, que era uma princesa cigana. Então, por isso, acontecia essa união dos ciganos com o povo turco. Soube É, por... Uhum. essa questão aí, ela a gente coloca, digamos, colocando hoje em dia como nada mais do que ele ter se relacionado fora do casamento real, né, com essa senhora, né, aonde a maior parte dessa questão de ciganos está ligada à questão provavelmente ela seria judia, né, e não cristã. Sim. E aí vem essa questão dos ciganos vinculados à questão do pessoal de Turquia. Mas é como eu estou lhe dizendo, apenas esse fato, né, não temos pelo menos na casa do meu pai, nós não tínhamos um conteúdo que nós pudéssemos dizer, nós estamos cantando dentro da família de Turquia e nós temos esta doutrina para cruzar a linha para ciganos. Sim, sim. Certo? Uhum. Então, assim, nós não temos, eu estou dizendo isso pela questão da casa do meu pai, né? Nós não temos esse relato que existisse essas doutrinas que pudessem fazer esse cruzamento de linhas, né? Para que pudesse abrir para a questão de ciganos. Como a Umbanda faz, né? A Umbanda começa cantando para os seus caboclos e quando dá a Umbanda tradicional, quando dá meia-noite, eles cruzam para chamar Exus. E depois os Exus se manifestam e aí depois se canta para pedir para que Exu possa se retirar do salão e volta novamente para a questão do ritual de caboclos na Umbanda. Dentro do tambor de mina na casa do meu pai, nós nunca tivemos esse conhecimento de como fazer esse cruzamento, ou se é Sim, entendi. possível fazer esse cruzamento dentro do próprio ritual. Você está entendendo? Não, entendi. Não, só era para tirar um pouco a dúvida dele em relação à questão de ter uma proximidade, entendeu? Tem essa proximidade, mas como o senhor está explicando, o senhor não aprendeu da forma que seria para adentrar dentro do ritual em conjunto, né? Essa aqui. Isso. Agora, existe realmente relatos de que existem rituais que são abertos especificamente para ciganos, em alguns terreiros. Né? Isso daí existe. E que acaba baixando, né? Porque, salvo me engano, tem um príncipe turco denominado João Cigano, acredito que seja esse o nome, porque é príncipe cigano, mas é João Cigano o nome dele, que ele justamente ele trabalha nesse enredo, né? Que como é que se fala? Ele junta a família cigana e agrega alguns turcos nesse ritual. Eu já vi isso numa casa aqui em Belém. Esse ritual. Bonito tem. Mas também não.
É da Eu casa deles, realmente eu acho que pode ser algo fechado. eu ainda não tive essa oportunidade de ver, de presenciar. Que É bom que bonito, você pai. já presenciou, e aí realmente já tem né, um caminho de conhecimento. Lógico que a gente sabe que as pessoas não devem ter aberto as portas para você, mas pelo menos você viu, né, um ritual, Uhum. já serve como relato para nós, né? Sim, É sim. por isso que eu sempre tenho cuidado de colocar a questão dos rituais na casa do meu pai, mas não afirmar que não exista, né? Que realmente, como a diversidade é muito grande, né, pode ser que não existisse na casa do meu pai, mas que em outros templos religiosos pode existir sim. Agora falaremos um pouco sobre família de bandeira ou João das Matas. João das Matas Borgonha de Oliveira foi um soldado que, em vida, saiu de Israel, levado por Dom Manuel para a Itália, onde guerreou por vários pontos. Em uma dessas batalhas, foi gravemente ferido e levado para o hospital da época, que era administrado por freis e freiras em sua maioria. Muito ferido e agonizando, fez uma promessa de que, se Deus existisse, que ele desse a recuperação de sua saúde. E com isso, ele largaria a vida de guerreiro e serviria a Deus. No outro dia, seu João amanheceu melhor e, no decorrer dos dias, ficou curado. Daí, conversou com os freis e se converteu ao cristianismo. Sua intenção era chegar na África, mas em sua rota de navegação se deparou com uma calmaria no ponto que fica no meio do Atlântico, em frente a Gibraltar, passando assim pelo processo de encante. Dessa passagem, chegou ao Baixo Amazonas, em Faro, onde se deparou com a encantaria de Caboclo Velho e outros índios. Alguns índios se identificaram com seu João, devido ao seu ritmo de vida agropecuário. Foi aí que ele se conscientizou que estava em outro plano de vida, daí deu meia volta, onde alguns índios lhe acompanharam, indo firmar seu encante na Pedra de Itaculumi, próximo onde hoje é o Porto de Itaqui, no Maranhão. Então, essa parte do seu João das Matas, eu também resumi bastante, porque também é uma grande trajetória. O que eu tentei colocar aqui, frisar, é a questão de como foi a questão do seu João das Matas em vida, né, que foi um grande guerreiro, e que depois do seu acidente, do seu ferimento, como ficou a vida dele, para que hoje em dia nós pudéssemos vê-lo como essa grande entidade que nos orienta, essa grande entidade de luz, que é calma, que gosta de orientar, que gosta de conversar, que gosta realmente de explicar o porquê que ele adquiriu essa personalidade, né? Foi devido a essa passagem, né? Dentro dos relatos da nossa casa, né? Como o relato fala que alguns índios acompanharam ele, né? E ele também, por agradecimento, também se vestiu com algumas indumentárias indígenas. Daí vem aquelas imagens antigas do seu João das Matas, como aquele índio sentado com uma machadinha na mão, de penacho, né? Vem dessa questão toda, né? Mas nós sabemos que não é essa a origem dele, né? Como está explicado aqui no relato, né? Nós tivemos o merecimento de
sermos contemplados na casa do meu pai, com o esclarecimento de que a família de Bandeira, ela se divide em 23 aldeias, né? Aonde 8 foram dadas para índios dirigirem e o restante foram dadas para aqueles que acompanharam ele para a Encantaria, sendo que a aldeia principal é ele que governa, né? Então, esse é o relato que nós temos com relação à família de Bandeira, que também é uma família muito grande, muito extensa e muito cheia de vertentes de encantaria, né? A mistura que existe na família de Bandeira vem dessa questão, dessa trajetória de seu João das Matas, aqui para o Brasil, mais uma vez pela questão das calmarias. Porque, se a gente prestar atenção, o maior foco dessas famílias era realmente a África, a costa da África, né? E foi preciso o vento parar e eles entrarem em correntezas, e essas correntezas acabaram trazendo eles para as terras brasileiras, né? Então, esse é o relato mais simplificado que eu pude dar sobre a questão da família de Bandeira. Não citei nomes de encantados porque não tive permissões, né? Porque todo esse relato que eu estou fazendo, eu tive que acender as velas, bater minha cabeça, perguntar para os chefes, para os encantados, até onde eu poderia relatar e até onde eu não poderia, para também não agredir o fundamento dessas famílias, né? Então, é por isso que eu, muitas das vezes, estou colocando situações que possam esclarecer mais uma visão geral do que se vê do encantado, do que me aprofundando realmente sobre a questão do fundamento deles, porque eu tive todo esse cuidado de não trazer um aborrecimento para esses dirigentes, certo? Então, agora eu vou falar um pouco sobre a família de Jurema, especificamente sobre a questão de Caboclo Velho, porque no decorrer da minha fala, nós prestamos atenção que sempre a primeira aldeia que as famílias encontram, depois que passam para o encante, é a aldeia de Caboclo Velho, né? Então, eu achei muito importante falar sobre essa grande entidade, né, que recebeu várias famílias que hoje nós cultuamos dentro do Tambor de Minas. De acordo com os mais tradicionais pais e mães de santo mineiros, no passado, a Casa de Nagô e seus derivados, assim como muitos terreiros maranhenses apegados à tradição africana, os caboclos dessa linhagem eram em número reduzido e não tinham permissão de bradar ou se manifestar durante os toques e rituais. E só eram recebidos no último dia dos festejos ou no final dos rituais, quando os voduns e fidalgos subiam. Caboclo Velho, ou Índio Sapequara, foi a primeira entidade a bradar no tambor de mina, e a ser recebido na casa de Nagô. Isso eu estou falando da questão da linhagem de Jurema, né? Era a entidade indígena na Barra do Cariri, no Pará, é chamado de Arari, tá? E foi governar os caboclos no Baixo Amazonas e recebeu na mina os nomes de Rei dos Caboclos, Rei dos Índios e ainda Rei dos Surrupiras. Sapequara, conhecido assim no Maranhão, e Japetequara, conhecido assim aqui no Pará,
é tido como um encantado muito antigo e o primeiro caboclo a bradar no tambor de mina, sendo que, antes de se manifestar no tambor de mina, já era recebido em salões de curas e de pajés. Sapequara chefia no tambor de mina um grande número de entidades caboclas e é por isso chamado de Rei dos Índios, aqui no Pará. Rei dos Caboclos, no Maranhão. Existem relatos que Sapequara deve ser filho de Tupã, pois foi o primeiro caboclo a pisar na terra. É o título de Rei dos Caboclos, e o título de Rei dos Caboclos deve-se por chefiar a linha da Jurema Branca brasileira. Essa questão, Jurema Branca, Jurema Preta, nós vimos lá na questão da família de Légua, onde Jurema Preta é cultuada pelos boiadeiros do Sambangola. E Jurema Branca é cultuada por essa linhagem de Jurema aqui no Brasil. E que pertence a todos os caboclos do norte, sendo ele que recebeu e hospedou as famílias que vieram para o Brasil. Caboclo Velho é o índio Sapequara e já era chefe de aldeia no Baixo Amazonas. Caboclo Velho passou a ser considerado por muitos mineiros como irmão do rei da Turquia por esta grande ligação. Passou a comandar uma das 3 famílias do rei da Turquia, a família de Ramos. Ele, Caboclo Velho, também está ligado a outros chefes de grandes famílias de encantados da mina, como o rei da Bandeira e o rei Surupira. Caboclo Velho pertence à água salgada. Sua origem, de acordo com os antigos e doutrinas, é a Barra do Cariri e provavelmente migrou daí para o Baixo Amazonas, com alguns de seus filhos, antes do rei da Turquia chegar no Maranhão. Pesquisando, encontra-se no Ceará uma região denominada Cariri e habitada pelos índios Cariri, exterminados no século XVII, antes do golpe fatal sofrido por Palmares. Para nós, Caboclo Velho chefia uma família a qual pertence o rei Surupira e vários filhos que esta família não e vários filhos e que esta família não pertence à linha chefiada por Capangueiro da Jurema. Então, por isso, a família de Caboclo Velho governa. A família que Caboclo Velho governa é considerada uma subfamília da família de Jurema. Então, nós entendemos que existe o dono e a dona da família de Jurema e Caboclo Velho governa uma subfamília dentro desta linhagem. A linha da Jurema é também conhecida em Belém como do Ceará, estado nordestino, de onde vem o catimbó, que tem a Jurema como árvore sagrada. A família de Surupira é composta por surrupiras pagãos e batizados, cujo o chefe é Surupira do Gangá. Então, só para a gente entender, Caboclo Velho também era considerado como rei dos Surupiras devido ao papel e à importância que ele tem dentro da sua trajetória de encante. Mas isso é um título de consideração,
porque o governante verdadeiro da família de Surrupiras é Surrupira do Gangá, que dirige este agrupamento de espíritos pesados, tem o poder de ser intermediários entre o mundo dos vivos e dos mortos, teria a sua origem em terras de Fulupes, ou Moçambique, dentro da grande família linguística Bantus. Daí o título Ganga ou Ziriganga. Ao contrário do que muitos pensam, os surrupiras não têm medo de água, e sim respeito. Por isso eles terem essa limitação por água, né? Nos tambores de mina, quando alguns surrupiras se manifestavam nos salões, eles eram expulsos com a doutrina: ou imba fora, surrupira, imba fora, guerreiro, imba fora, surrupira, caboclo é flecheiro. Porque eles eram considerados, alguns deles, como Exus da mata, né? E ao serem convidados assim, expulsos do terreiro, se passava uma defumação para retirar qualquer resíduo que pudesse ficar dessa linhagem dentro daquele ritual. O que é que nós estamos falando sobre essa questão? Nós estamos falando sobre a manifestação dos surrupiras pagãos. Aqueles que se manifestavam, se babando, se contorcendo, se jogando no chão. Nós não estamos falando sobre a questão dos surrupiras batizados, certo? Só para deixar bem claro. Então, naquela época, quando o surrupira pagão se manifestava em algum médium, ele se manifestava desta forma, né? Todo torto, todo se babando, todo se tremendo, jogando o médium no chão. Era muito parecido com uma incorporação de um Exu, mesmo na sua forma arcaica. E aí, automaticamente, o dirigente da casa ou o próprio encantado que estava dirigindo o ritual, né, entrava com as doutrinas, né, e especificamente com essa doutrina, para que pudesse expulsar aquela manifestação de dentro do terreiro, e depois pedia para se passar uma defumação ali dentro para tirar qualquer vestígio pesado que pudesse ficar dentro daquele terreiro, né? Além do que, como foi relatado aqui, é uma família que também tem muito vínculo de intermediação entre os vivos, entre a vida e a morte, né? É uma família bem pesada para um ritual. Essa parte da família de Jurema, eu procurei realmente falar sobre a questão de Caboclo Velho e procurei falar um pouco sobre a questão dos títulos que ele recebeu, né? Dentre desses títulos, envolver a questão da família de Surrupira, né? Aonde a gente precisa realmente ter essa visão de que a família de Surrupira tem essa divisão entre Surrupira pagão e Surrupira batizado, né? E aí, com certeza, e também tem a questão da raiz africana, né? Então, esse é um relato que eu posso dar sobre a família de Jurema e que eles me permitiram até o momento de hoje. Então, isso daí é muito importante a gente saber para a gente poder entender realmente, né, hoje em dia, como se cultua, como se manifesta. Os surrupiras mais tradicionais que nós costumamos ver nos tambores de Umbanda, né? Porque, como eu falei, num tambor de família de tambor de mina, né, dificilmente um surrupira vai se manifestar, a não ser que seja em cima de algum convidado, mas com certeza, se for em cima de algum convidado, vai ser um surrupira já batizado, que vai saber se comportar e vai saber se doutrinar na frente do tambor, né? Mas é muito importante a gente saber que existe essa divisão, quem realmente é o rei dos surrupiras, né? E por que Caboclo Velho também é considerado um rei dos surrupiras, né? Por consideração, né? E que existe toda essa questão da ligação deles com a água, porque eles não me permitiram falar sobre a questão
da ligação com a questão da mãe d'água, que vem a história de como surgiu a limitação dos surrupiras com a água, né? Até mesmo para a gente tirar essa visão de que surrupira odeia a água, que surrupira não pode sentir um pingo de água, que precisa subir do seu filho, do seu médio, né? Essa questão está ligada a um respeito pela questão da água que eles têm por essa história que eles tiveram com a questão de mãe d'água, né? E não porque isso é obrigatório um surrupira não sentir nenhum pingo de água no seu corpo, né? Até como nós conversamos informalmente, já vi muitas pessoas manifestadas com surrupiras, batizados, né? E tomando uma cerveja na sua cuia, né? E a cuia está toda suada e a mão do caboclo está toda molhada, né? Então, se a gente for levar ao pé da letra, realmente aquele caboclo, no momento que ele sentisse o pingo do gelo da cerveja se desfazendo na mão dele, ele teria que subir do seu filho e não ficar segurando a cuia e deixar a mão dele molhar totalmente, né? Porque nós sabemos que a cerveja, quando ela vai esquentando na cuia, ela sua, né, por fora. Então, essas coisas são boas para a gente falar, para que a gente possa tirar essa visão mais pesada do que foi, muitas das vezes, colocado nessa família de Surrupira. Pai, licença, dois Oi? tópicos que eu achei muito interessante foi a questão que o senhor voltou à questão cearense, né, da Barra do Cariri, Sim, aonde surgiu a história. Eu converso com meu padrinho, que ele é mestre de Jurema, ele é mestre neto de Pajé Rio Verde. Então, um dia a gente num debate em relação a Caboclo Velho, ele contou essa mesma trajetória, que quando dizimaram a aldeia lá desses índios, então certo. sobrou só um índio que ele veio, né, migrou de lá e surgiu o que ele acredita que seja o mesmo Caboclo Velho e apareceu aqui na Barra do Arari, aqui no Pará. E que conta, né, que até um trecho da doutrina canta, né, Lagoa Grande secou, todos morreram, ele não morreu, enfim. Eu achei interessante que o culto de Jurema, ele se aproxima dessa questão aí do tambor de mina, né, dessa parte. E eu achei interessante. E o outro tópico que eu achei também interessante foi a questão do Imbafora, que hoje é uma coisa normal, né? Hoje todo mundo vê, mas antigamente realmente, eu me lembro quando eu era criança, ainda era quando a mamãe ainda era da Umbanda, no culto de Umbanda, que realmente quando apareciam os espíritos travosos, esses espíritos, como o senhor diz, não batizados, e realmente tinha essas doutrinas, né, que era para embaforar, que era para suspender, para eles irem embora, que no caso a questão para os antigos era como se eles fosse trazer atrapalhos para o ritual, trazer discordância, enfim, trazer energias negativas, né? Isso. E foi muito bom ver que isso faz tempos, né? Tempos e tempos que acontece. E hoje já tem uma outra visão, né? Acredito que hoje a gente já tem uma nova vertente, já somos um pouco mais instruídos, mas tem pessoas que ainda continuam com esses mesmos rituais, que não fugindo, né? Mas, como o senhor está falando também, a questão da água, mas que a evolução faz com que a gente aprenda um pouco mais e acabe já vendo que não era totalmente da forma que pensávamos. É interessante, muito boa a palestra. Estou adorando. É. Obrigado. Realmente existe essas questões todas. Eu quis pontuar mais essas situações, que elas abrangem realmente esse leque de rituais que nós vivenciamos, né? Então, realmente a questão das doutrinas, né? O meu pai de santo sempre dizia assim: se o encantado, se a entidade ela começar a cantar, por aqui passar caboclo, caboclo de Canindé, com seu arco e sua flecha, sua candeia no pé ou sua cabaça de mé, né? Aê, aê, caboclo velho, da Barra do Arari, Lagoa Grande secou, todos morreram, eu não morri. Se ele cantar até ali, tudo bem, né? Mas no momento em que
se complementa a doutrina colocando essa parte, ou embafora a surrupira, aí realmente já é para expulsar aquela entidade de dentro do ritual. Né? Assim como também na questão da família de Turquia. Né? Nós temos temos uma doutrina na casa do meu pai, né? Porque eu ainda mantenho viva na minha casa, a doutrina que fala quando o rei da Turquia foi derrotado, foi preso, né? Que é aquela doutrina que fala... deixa eu ver se eu me lembro agora. Jaravodum, senhor João Marambaia, prender o turco, nosso rei de Paraguaia. Turco chorou ao romper do dia, prender o turco, senhora Dona Maria. É que quando for avisar Dona Mariana que o rei da Turquia tinha sido preso, e nessas horas é uma doutrina de tristeza, e quando ela é cantada dentro dos terreiros, isso significa que os membros da família de Turquia precisam ir embora. Mas, infelizmente, a gente vê alguns encantados, algumas entidades da família de Turquia, cantando como se fosse uma doutrina normal. Né? Então, assim, nós jamais vamos chegar e dizer que está errado. Eu acho que é para isso que existem essas conversas, e como eu falei no começo, meu pai sempre me orientou a ter coerência naquilo que a gente explica. Né? E que muitas das coisas se tornou tão tradicional, tão comum, que acabou ficando comum dentro dos rituais e que às vezes as pessoas nem percebem na hora de fazer. Ou se percebem, fazem de conta que não estão percebendo. Né? Nós não estamos aqui para julgá-los. Né? Mas são coisas que a gente precisa realmente ir passando, né? Para que possa ficar registrado o que significa, para que serve, como funciona, né? Para que amanhã os que estão se formando possam ter esse conhecimento. Se eles vão usar ou não, já não vai caber a nós, mas que pelo menos eles conheçam para que serve aquela doutrina ou aquele cântico e o que significa e aonde ele se encaixa, né? Dentro do ritual. Né? Pai, a gente tem já algumas perguntas aqui. Uma que eu Certo. vou lembrar você de falar da Chica Baiana, que você prometeu no início, que também me interessa muito essa relação dela com os Surrupiras. O Diogo Souza, ele está perguntando qual a ligação dos Surrupira com os Anhangas? Ou é só outro título que eles ganham, né? E o Marcos Santos está perguntando se o batismo que o pai fala é o batismo cristão, né? Ele está querendo saber se essa referência dos surrupiras, acredito, dos surrupiras pagãos e batizados é um batismo cristão. Então, fica aí, então, as perguntas para você. Na questão de Anhanga, realmente é um outro título voltado para os surrupiras que são pagãos, né? Que vem da questão dos Anhanguera, né? Não é uma outra vertente, não é um outro grupo, realmente também está ligado a um título, nessa questão do comportamento deles, né? Porque como tem o relato aqui, por ser uma palavra de origem banto, né? Ela tá, se a gente for traduzir realmente para o português, ela tem uma ligação realmente com Exu, pela questão da manifestação, né? Significaria mais ou menos aquele espírito que é difícil de se controlar. Mais ou menos isso. Não é a tradução, gente, pelo amor de Deus. Mas significaria mais ou menos isso. É aquele espírito que é difícil de se controlar. Né? Então, essa questão de Anhanga, Anhanguera, também está ligado a essa situação. E também a Anhanga está ligado à questão da denominação de que é reconhecido como Exu da Mata, né? Na linguagem indígena. Né? Tem toda essa questão também, que nós estamos falando na questão de Jurema. Né? E na questão do batismo, é a questão realmente do cristianismo. Né? É a questão que relembra muito a questão dos freis, quando vieram batizar os índios,
no Brasil, né? Relembra muito essa questão aí. Mas esse batismo que a gente fala, do Surupira deixar de ser pagão para ser batizado, é ele deixar de ter o nome dele em africano, isso é muito importante frisar, né? Já que é uma vertente de africanos, para um nome em português. Né? E aí é onde há o batizado. E aí é onde entra a questão da Dona Chica Baiana, né? Que também veio da África, né? Agregada a essa família, né? Vinculada a esta família, e que chegando para essas terras daqui, para as águas daqui, ela foi, nós dizemos rebatizado, né? Porque batizado eles já eram com o nome próprio deles. Nós temos que ter todo esse cuidado, porque como a gente luta muito contra a intolerância religiosa, né, a gente não pode querer acreditar que o nome que vale é só o nome que o cristão deu. Eles já tinham o nome deles em africano, né, e que vale, e que é um batismo dentro da tradição deles, dentro da cultura deles, e que foram rebatizados aqui nas águas do Brasil para outros nomes, como a questão da Dona Chica Baiana. E por isso que ela é considerada uma surupira, né? E depois, dentro desse rebatismo dela, ela teve algumas passagens, né? Onde esclarece muito aquela imagem dela já vestida com uma saia, com um tabuleiro de acarajé, já vinculada à questão dos baianos, né? Onde também algumas casas fazem rituais para baiano grande, família de baiano, onde ela também se manifesta. É essa questão que eu posso falar para vocês. Não sei se deu para esclarecer direito. Vale frisar também, pai, que Anhangá significa, dentro do dialeto tupi-guarani, espírito da mata. Só para deixar um esclarecimento também, que pode associar também isso ao culto de Jurema em relação à pergunta do rapaz lá, ao título de Anhanga, Anhanguera, tá? Isso, com certeza. Perfeito, pai. Tem mais uma pergunta aí. E eu acho que a gente já pode abrir também, se as pessoas quiserem falar, né? Mostrar na câmera ou ligar o áudio para fazer a pergunta, também pode ser. A Maria Helena, ela está dando boa noite, pedindo sua bênção, né? E perguntando: o senhor poderia dar uma breve explicação da diferença do tambor de Umbanda, Mina, Jeje e Candomblé? Né? Ela está pedindo essa explicação. Certo. Oxalá te abençoe, querida. Olha, a questão da Umbanda, como eu já coloquei, ela é tipicamente brasileira com alguns resquícios africanos, que geralmente é a Umbanda ou Molocô que nós colocamos essa situação. Porque a Umbanda em si, né, ela é dividida também entre Umbanda kardecista, Umbanda esotérica, Umbanda ou Molocô, né? Então, existe também essas subdivisões dentro da Umbanda. A Umbanda que nós mais conhecemos é a Umbanda que bate o tambor, né? E o que faz ela ter a sua personalidade? É que a Umbanda, ela agregou todas essas entidades e esses encantados e caboclos em um único ritual, né? A Umbanda, ela não toca ritual por família, ela toca para chamar toda a falange de toda a encantaria, caboclos, índios, exus, de todas as linhagens. É isso que a Umbanda faz, né? Tanto é que, muitas das vezes, vai se ter um festejo para Dona Mariana dentro de um terreiro de Umbanda. Lá não vai baixar só a família de Turquia. Vai baixar índio, vai baixar légua, vai baixar o pessoal do povo do mar, vai baixar o pessoal do povo do morro, né, que é a família de bandeira, vai baixar, muitas das vezes, alguns pretos velhos, que são um pouco mais ligados à questão de tambor. Né? Então, vai ter toda essa diversidade de manifestação de entidades encantadas dentro de um único ritual.
Isso é a personalidade da Umbanda. Isto é a Umbanda propriamente dita. Já o tambor de mina, além dele se dividir entre mina de encantados, mina de vodunços e mina de voduns, não é voodoo, não é aquele ritual de Cuba, né, com a questão dos bonequinhos. Né? Além dela se dividir dessa forma, ela trabalha por famílias. Né? Então, quando você toca um tambor de mina para encantados, você precisa, através das doutrinas, dos cânticos, que são rezas cantadas, você precisa especificar que família você vai chamar para aquele ritual. Se é a família de Légua, se é a família de Turquia, se é a família de Bandeira, né? Qual é a família que você vai chamar para aquele ritual? Então, já é um pouco diferente da questão do ritual da Umbanda. E a questão do ritual de Candomblé é onde só existe a presença dos orixás, sendo que só se manifesta com o orixá quem já passou pelo processo de iniciação, né, e que já teve seu corpo preparado para receber essa manifestação. Dentro de um ritual de Candomblé, não existe a presença de caboclos encantados e entidades, apenas de orixás e herês dos orixás. Ainda tem mais essa questão. O herê de Umbanda não é um herê de um orixá. O herê de Umbanda foi uma criança que se encantou, né, com uma idade menor e participa da encantaria e baixa nos rituais de Umbanda, como Mariazinha, Joãozinho, né, Neguinho do Tamboreiro, esses herês que a gente conhece. Né? Já o herê de Candomblé, ele é uma parte da energia do orixá, aonde ele é único na vida da gente e ele tem um nome africano, ele não tem um nome em português, mas ele pode ter um apelido, né, em português, que esse apelido geralmente está vinculado ao orixá que aquele filho de santo pertence, né, e que o herê se desprendeu, que a energia daquele herê se desprendeu daquele orixá. E ele é único na vida da gente. E no momento em que nós fazemos a passagem, esse herê, ele vai junto com a gente. Ele não vai mais baixar em ninguém. Ou seja, ele é um herê pessoal nosso. Né? Então, eu fui iniciado para Iboalama e Oxum, dentro do Candomblé Nagô. Tenho o meu herê, que o apelido dele é Flechinha, e o nome dele é Ofalebê. E que no momento em que eu for dessa vida para outra, ele também vai se desfazer junto comigo e Ofalebê não vai mais baixar em cima de ninguém. Agora, apelidos, você vai encontrar muitos iguais. Olha, o apelido do meu herê é Flechinha. O apelido do herê do pai Valmir, que é da nação Queto, também é Flechinha. Porque ele é de Odé, igual a mim. Mas isso são apelidos. Com certeza o nome em africano do herê dele é totalmente diferente do nome do meu. Certo? Não sei se deu para esclarecer bem para ela. Pai, bacana. Né? O Marcos Santos está falando obrigado pelos importantes esclarecimentos. Né? E aí eu queria perguntar também de uma criança da família de Mina, isso tem outros que eu não conheço, como o da Lera, né? Se você podia falar um pouco dessa questão, já que a gente falou dos herês, né? Ele é considerado um herê, né? Como é essa relação dele? Ele vem no momento que chama para a família? Ou também eu tô falando besteira aqui, não tem nada a ver com isso, né? Aí queria escutar um pouquinho. Nessa questão, pelo que as conversas que eu sempre tive com meu pai, menino da Lera, Doum, né, Cosme, Damião, são todos ligados à linhagem de Umbanda. Porque dentro do tambor de mina, né, só vai surgir a presença da divindade criança
que nós chamamos de toqueno, né? Quando a pessoa é iniciada no vodum, né? Então, assim, eu acabei de dizer que o meu herê, do meu Oxóssi, é o seu Flechinha. Mas, no momento em que eu fui também preparado para o vodum Toyazaká, ali também nasce o meu Toqueno, que é justamente o herê do meu vodum. E automaticamente ele vai ter nome em africano. Ele não vai ter nome em português. Ele pode ter um apelido em português, mas um nome em português, não. Então, todos esses nomes de herê em português que a gente conhece quando baixam num tambor de Cosme e Damião, até porque o tambor de Cosme e Damião é um tambor de umbanda, não está ligado à questão do tambor de mina. Todos esses herês que baixam, eles são herês de umbanda, né? E a diferença deles é que foram crianças que, quando tiveram suas idades, se foram arrebatadas para a encantaria com a idade que eles já tinham naquele momento, né? Essa que é a diferenciação. Pai, licença. A questão da pergunta, eu acho, do rapaz lá, é que existe uma grande confusão com Dalera, o menino Dalera, e o Encantado, que quase tem o mesmo nome. Então acredito que seja mais ou menos isso. Então, é específico que desse menino Dalera é da Umbanda e o Encantado, e existe o Encantado turco que tem um nome muito aproximado que as pessoas acabam confundindo como se fosse o Encantado de família, mas não é. Dalera, o menino é Umbanda e o Encantado com quase o mesmo nome é Mina. Mas eu acredito, pai, que esse encantado do tambor de mina, ele não se manifesta como criança, não? Não, ele é adulto, que é da casa de meu avô. Pois é, pois é. Então aí já é uma diferença muito Cachaceiro grande, né? todo. Ó, pois é. Aí já é uma diferença muito grande, Sim, né? sim. Não, mas como o nome é próximo, então as pessoas Uhum. acabam confundindo um com o outro. Certo. Até porque na doutrina do próprio Herê, né, já se canta, ele é menino da lera, veio aqui para leriar, ele é menino, aí vai cantando. Ou seja, Sim, sim, sim. isso já é a doutrina do Herê de dentro da linhagem da Umbanda. Eu posso doutrinar a do Encantado? Não, né? Mas deixa Pode, quieto. pode ser. Pode, contribui sim. A do Encantado. Eu vim do morro, do reino da fidalguia. O meu nome é Dalério, filho do rei da Turquia. É diferente. Certo. Até Só porque para esclarecer melhor lá. ele vem falando sobre a passagem da história dele, né? Aí Sim, sim. realmente é bem diferente dessa questão. E já identifica, né, a A família família que que ele ele faz pertence. parte. Isso. Até porque é uma coisa muito interessante na questão da Umbanda, né? Nós não temos relato, pelo menos a casa do meu pai e a minha, nós não temos relato de que família esses herês de Umbanda pertenceram, né? Nós só sabemos que eles são herês, né? Mas nós não sabemos de que família a dona Mariazinha pertenceu. Ah, mas ela é Mariazinha da Praia. Tá, mas aí de que família ela pertenceu, né? Então, assim, Não nós é não temos verdade. esses relatos, né? Eu não sei se alguém tem, né? Se tiver, por favor, compartilhe com a gente, né? Mas até o momento de hoje, eu não tenho esses relatos e nunca ouvi o meu pai dizer que teria esse relato na casa dele. Perfeito, pai. Eu gostei. Então, a gente tem dois encantados. Na verdade, que eu me referi é que foi uma descrição de um antropólogo que ele cita. Estou até dando uma procurada aqui, né? Certo, certo. Que ele, num terreiro de tambor de mina, acho que, se eu não me engano, pai Francelino, que é em São Paulo, que ele descreve essa entidade. Por isso que eu perguntei. O Marcos Santos está botando, pai, os orixás também podem se manifestar na Umbanda? A linha de orixás, ela está mais vinculada a Umbanda ou Molocô, que aí tem a linha de Ogum, a linha de Oxóssi, a linha de Xangô, a linha de Yansan, de Oxum, de Nanã, de Iemanjá, né? Então, ela tá vinculada à questão da Umbanda e, pelos nossos relatos,
A manifestação das divindades dentro da Umbanda Molocô, ela é feita pelos próprios caboclos. Então, assim, o que é que eu quero dizer para você com isso? Uma pessoa vai ser iniciada na Umbanda Molocô, como várias foram na casa do meu pai. Aí tinha a mãe Wanda, que tinha como orixá na Umbanda Ogum. Então, a linhagem de Ogum que ela traz dentro da Umbanda, quem sai em cima dela para dançar, representando essa linhagem, é Ogum Rompimato. Nós vestimos o seu rompimato com algumas identificações de orixás, não são todas, mas ele sai com uma espada, ele sai com um escudo, ele sai com uma capa vermelha, né? Ele sai com um elmo, né? Mas nós estamos sabendo que aquele ali é o caboclo rompimato representando a linha de Ogum. E quando ele está nessa condição, ele se manifesta de uma forma mais doutrinada. Ele já não vem como o seu rompimato que nós estamos acostumados a ver, se ajoelhando, flechando e se queimando, né? Ele já vem mais doutrinado porque ele está representando uma linha primordial da Umbanda Omolocô. Assim é os outros orixás, né? Digamos, quem é de Oxum pode tirar, vestida aparentemente como orixá Oxum, a cabocla Iracema, né? E assim sucessivamente nos outros orixás. Então, a manifestação de orixá dentro da Umbanda, né, é representada pelos caboclos de forma mais evoluída. E a manifestação de orixá no candomblé é a divindade, o orixá, que era cultuado na África, e que o corpo do médium foi preparado para recebê-lo, e que ele está ligado a alguma força da natureza. Mas é o orixá, e não um caboclo representando ele, como a Umbanda Molocô faz. Entendeu? Aí eu vou botar aqui, só para botar essa riqueza de diversidade de relatos, né? É o terreiro do Pai Francelino, São Paulo, né? Que vem de uma linhagem da mina maranhense. E aí ele descreve que tem essa entidade e ela é ligada à família da Turquia. Então acho que a gente já tem aí 3 vertentes, né? O Herê, esse encantado que o pai falou, e aqui ele fala menino da Léria. O menino da Lera é o mais jovem da família, um rapaz dificilmente aparece quando faz cumprir o papel de Herê, entidade infantil que substitui o orixá ou voodoo em certos momentos da cerimônia. Muito embora não exista Herê no tambor de mina. Sempre cobra festa para si na casa de Toyajarina. Toma guaraná no prato e se vier durante o tambor, canta e dança, mas não gosta de dirigir o mesmo. Cede essa prerrogativa a seus irmãos mais velhos, que gosta muito dele, né? E canta para ele assim, né? Aí ele põe um ponto, eu não sei como canta, oléria, 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 né? E repete, Senhor meu pai, eu não vejo ele falar, oléria, oléria, oléria. Eu acho que é oléria, oléria, oleriá, o ponto. Deve ser oleria, oleria, oleriá, oleria, 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 oleria. Oleria. Cadê esse Senhor meu pai, que eu não vejo ele cantar? Então, na realidade, o terreiro de Toyajarina, do finado Pai Francelino, em São Paulo, ele sofreu muito para montar o terreiro lá, né? Porque lá em São Paulo, o tambor de mina é bem difícil de se cultuar. Não sei hoje em dia, mas na época que ele fundou o terreiro de Toyajarina era, né? Eu tive a oportunidade de ter uma conferência de saúde, onde ele foi presente, foi das pessoas que presidiu a palestra, né? Lá no Hotel Sagres. Né? Mas, como a gente fala que famílias de encantados do tambor de Minas se encantaram em diversidade, em grande quantidade, pode ser que seja isso. Pode ser que dentro desta família
tenha vindo realmente uma entidade bem jovem, né? E que ainda não tenha não tenha absorvido o papel de homem e sim de um adolescente. E aí se manifestava na casa dele nessa condição, né? Mas que, como ele mesmo diz, não se teria um herê, né, nessa situação dentro do tambor de mina, né? Talvez a explicação fosse esta daí, né? E essa doutrina, eu acredito que o pai Vance e algumas pessoas, eu sempre conheci como para chamar caboclos, né? Oleria, 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 oleria. Cadê Dona Jarina que eu não vejo aqui baiar oleria? Eu sempre Verdade. conheci assim. Eu que era para chamar os caboclos em cima dos médios que estavam dançando no ritual, né? Ah, perfeito. Muito interessante a colocação. Poderia Lembrando, gente, até, pode falar, pai, pai. poderia até ser o próprio menino da Lera, né, querendo adentrar dentro do tambor, porque em São Paulo, nessa época, que o pai Francelino foi daqui da casa, que ele fazia parte da casa de cada manjado, o finado Jorge, ele foi, vamos dizer assim, aventurar, sem Porto Seguro, porque lá não, só era Umbanda. Então, É, quem sabe, né, ele pode ter se aproximado e tentado fincar fundamento e acabando fazendo parte daquela família. Como lá ele trabalhava muito com a família de Turquia, por causa da Dona Mariana e Dona Jarina, que eram as responsáveis pela casa. Quem sabe elas não podem até ter amparado ele, assim falando, né? isso. É uma explicação que a gente procura dar, né? Infelizmente, só quem poderia dar é ele, mas ele já não se Exatamente. encontra mais presente com a gente, né? Mas é uma coisa que é isso que a gente chama de coerência, né? A gente sempre deve ter coerência com relação à casa dos outros. Sim, sim, sim. Perfeito a colocação. Não, Banda do Rio não é muito, não se conhece assim o da Lera, não. Ele não é um herê que eu nunca vi, pelo menos eu nunca vi nenhuma menção sobre ele, né? Eu vim conhecer essa entidade aqui no Pará, né? Mas é uma colocação e a gente tentar entender isso, né? Como a gente fala, não tem certo, não tem errado, né? A gente vai entendendo, cada casa cultua de uma forma, né? E a gente vai cada vez aprendendo com essa diversidade, com essa riqueza. Eu agradeço muito esse encontro que você proporcionou essa noite no Museu Surrupira, né? Então, agradeço muito a sua participação, né? A sua disposição de estar com a gente nesse horário, né? Foi uma noite muito rica, em que a gente aprendeu muito, trocou muito conhecimento, né? Aprendeu muito com a sua experiência, com a sua trajetória, né? Com o seu conhecimento, essa bagagem que você traz, né? Muita coisa passado pelo Pai Tanhandô, né? Que a gente tem grande carinho, né? Deixou muita saudade, né? Para toda a comunidade terreira aqui de Belém, né? E agradecendo, né? Agradecendo também ao Marcos, a Maria, né? Que estão apoiando aqui na organização do evento, os seus filhos de santo, né? Que te apoiaram também te apoiaram para estar aí na live, né? O próprio Renato, dentre muitos outros, né? Que te ajudaram nessa parte. Então, agradeço também o auxílio deles, agradeço a presença de todos aqui. Né? Então, eu agradeço muito a todos vocês, agradeço a oportunidade de fala. Né? Desculpe se eu deixei alguma coisa a desejar. Então, muito obrigado a todos vocês pela paciência e pela presença que nós nos fizemos aqui para fortalecer cada vez mais a nossa trajetória religiosa. Obrigado por tudo.